Senhoras e senhores, chegamos, galera! Diretamente dos estúdios 1 do Aula Paraná, diretamente aí para sua casa, sejam muito bem-vindos, se acomode, se aconchegue, porque vai começar, senhoras e senhores, mais um Show de Química! Eu sou o professor Robert, acompanho vocês nessa aula maravilhosa que preparamos com muito carinho e muito amor para você aí da sua casa, beleza? Mas antes de nós iniciarmos a aula, vamos para aqueles, recadinhos do coração. Câmera 2, por favor, produção. Atenção você, aluno, que está assistindo as aulas somente pela televisão, não esqueça, de agendar um dia e um horário com a sua escola para retirar as atividades e entregá-las também. O professor precisa corrigir para validar lá a sua nota, certo? Então não perca tempo, não deixem para fazer de última hora, tá? Agendem com a sua escola para entregar essas atividades. E se você está assistindo as aulas pelo Classroom, não esqueça que a chamada agora mudou, certo? Agora você precisa realizar a atividade obrigatória da aula, e enviar ela. A partir do momento que você envia, automaticamente a sua presença fica registrada. Show de bola? Maravilha? Podemos então continuar o nosso espetáculo aqui, senhoras e senhores? Espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Agradeço demais ao carinho que vocês têm tido aí pela gente, por todo esse trabalho, os feedbacks que vocês estão mandando. A gente agradece de coração e vocês não sabem o quanto isso faz bem para nós saber que vocês aí estão gostando das aulas, tá bom? Bora começar então, galera? Vamos comigo então? Para dar aquele start, você vai dizer show daí, eu vou dizer show daqui. 1, 2, 3 e show, galera! Sensacional! Voltei aqui, beleza? Objetivos da aula de hoje, senhoras e senhores. Conhecer um pouco do caráter, vamos ver se o cara é bom ou não, mentira. Vamos conhecer o caráter ácido e básico dos compostos orgânicos, tá certo? E vamos fazer também atividades para exercitar, atividades para praticar no nosso Hora de Praticar. Belezinha? Então hoje é uma aula sobre acidez e basicidade dos compostos orgânicos, tá? Você trabalha lá um pouquinho na primeira série a questão de ácidos, a questão de bases, um pouquinho de pH, agora a gente vai trazer tudo isso, para as aulas da química orgânica, ok? Mas antes da gente começar de fato a trabalhar com a questão de ver as moléculas orgânicas, a gente vai retomar alguns conceitos realmente lá da primeira série sobre a questão de ácidos e sobre a questão de bases, tá bom? Então, antes de iniciarmos, vamos relembrar dois conceitos da acidez, da teoria ácido e base, que são a de Bronsted e Lowry e Lewis, tá certo? Beleza? Bora lá então? Teoria de ácido e base de Bronsted e Lowry. Nome americano, Um nome assim burguês mesmo, Bacana. Galera, eles diziam que o ácido é uma substância capaz de doar próton. Ácido é uma substância que doa H+, tá certo? E as bases são substâncias que recebem prótons, ou seja, substâncias que recebem H+. Então o ácido doa H+, as bases recebem H+. Isso, lembrando, nessa teoria ácido e base de Bronsted e Lowry. Show? Showzaço então. Então aqui eu tenho um exemplo, certo? A seta aqui está indicando então quem vai doar e quem vai receber. O HCl doa um próton, doa um H+, para a minha base aqui, certo? E lá eu tenho daí o ácido conjugado e a minha base conjugada, tá? Isso, galera, novamente, na visão de Bronsted e Lowry, certo? Tranquilo? Maravilha, então. Essa é uma teoria, existe a lenda que eu vou falar para vocês depois de Lewis, também é de Arrhenius, tá? Existe também a constante de ionização desses ácidos, que a gente chama de Ka, e a constante de ionização das bases, que nós chamamos de Kb. Essa constante indica, então, a força do ácido,
tá? Ou seja, quanto maior essa constante de acidez, mais ácido vai ser a substância. E existe uma fórmula, né? Existe uma expressão logarítmica que trabalha com isso, que o pKa é igual a menos log dessa constante de acidez. Quanto maior a força do ácido, maior vai ser a minha constante de acidez, certo? E o valor do meu pKa na fórmula, galera, aplicando ela, vai ser menor, tá bom? Então, quanto maior a força do ácido, maior vai ser o valor da minha constante de ionização. E menor vai ser o resultado da minha equação do meu pKa. Certo, pessoal? Tranquilo? Em relação às bases, né? Em questão à base, galera, quando ele recebe o próton, né? Quanto maior a força da base, maior vai ser também a constante de ionização das bases. Lembra, né? Estamos falando agora do Kb, B de base. No slide anterior, falamos sobre o Ka, A de ácido. Tá bom? Então, quanto maior essa constante de ionização das bases, maior ou mais força aquela base terá, né? Aquela base será mais forte, né? E o pKa do meu ácido conjugado vai ser também maior. Então, veja que tudo isso é diretamente proporcional. Quanto maior um, também maior vai ser o outro. Certo, pessoal? Beleza? Essas são questões, esses são alguns conceitos que nós estamos retomando lá da primeira série, tá? Quando a gente trabalha com as teorias relacionadas aos ácidos, relacionados às bases. Tá bom, pessoal? Se você quer conhecer um pouquinho, você pode, inclusive, procurar um pouco mais sobre essas teorias, tá bom? Tranquilo? E nós temos também a teoria de Lewis, certo, pessoal? Nossa, professor, esse nome não me é muito desconhecido, não. Acho que eu lembro desse nome. Sim, galera, você lembra das ligações covalentes, né? A fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis, certo? Aquela fórmula que eu mostro os pares de elétrons sendo compartilhados, tá bom? Qual é a teoria de Lewis, então, para ácido e base? Ácido é toda substância que é capaz de receber par eletrônico. E as bases são substâncias capazes de doar par eletrônico. Então, veja que as coisas são diferentes, né? Quando eu trabalhava na teoria anterior, certo? Eu trabalhava, então, com a questão de doar ou receber prótons, íons, H+, né? Agora, na teoria de Lewis, eu estou falando de doar ou receber pares eletrônicos, tá bom? Então, ácido recebe par eletrônico, base é capaz de doar os pares eletrônicos, tá bom, pessoal? Então, aqui eu tenho um exemplo para vocês, certo? Perceba que essa é a base porque ela está doando o par eletrônico e o AlCl3 é o meu ácido porque ele está recebendo, então, o meu par eletrônico. Tá? Eu não estou falando que a substância é ácida, não estou falando que a substância é uma base, isso e aquilo. Eu estou falando que a gente está classificando numa reação, eles em ácido e eles em base. Tranquilo, galera? Beleza? Então aqui mais um exemplo para vocês. E lembra, né? Existe uma escala das substâncias, agora sim, né? Uma escala que mede o pH, que é o potencial hidrogeniônico, tá? Essa escala, ela vai de 0 até 14, né? Ou de 0 até 14, certo? O número 7 representa a neutralidade. Então, quando uma substância apresenta um pH exatamente igual a 7, significa que ele está neutro. Se essa substância tiver um pH abaixo de 7, essa substância vai ser ácida. Então, entre 0 e 6,9, essa substância é ácida. Entre 7,1 e 14, essa substância, então, será uma base, tá? Aqui nesse slide tem alguns exemplos, né, de ácido, por exemplo, as baterias,
O ácido estomacal, certo? O limão, né? Quantas vezes você já viu aquele videozinho de um menininho chupando limão e né? É o caráter ácido do limão. A soda também é ácido, tomate, café e o leite, tá? A água é uma substância neutra, né? pH igual a 7. E alguns exemplos aí de substâncias que a gente considera como bases, né? O sangue com pH 8, o ovo com pH 9, comprimido estomacal, né? A gente precisa neutralizar, então, o ácido quando a gente tem aqueles problemas. Então, quando a gente toma comprimido, a gente dá uma neutralizada no ácido, certo? Solução de amônia é uma base, sabonete, alvejante, limpador de ralo, e aí vem tantos outros exemplos, certo? Tudo isso só para relembrar para vocês, e agora a gente vai falar um pouco da acidez dos compostos, então, oxigenados, ou seja, os compostos que contêm oxigênio, tá certo? Referente aos ácidos carboxílicos, galera, então lembra qual é o grupo funcional, né? COOH, na ponta da cadeia, né? Esse caráter ácido dos ácidos carboxílicos, ele não é forte não, ele é fraco, tá? E quanto maior a cadeia carbônica, menos força esse ácido terá, tá? Então a força do ácido carboxílico diminui com o aumento da cadeia carbônica, tá bom? Beleza? Então quanto menor a cadeia de um ácido, mais ácido ele é, tá bom? Beleza? Ficou meio redundante, né? A questão dos fenóis, né? Anel aromático, né, ligado ali ao meu OH. Quando tem esse grupo funcional do OH ligado ao anel aromático, o caráter desses fenóis ele é mais fraco ainda do que os ácidos carboxílicos, certo? Ele torna-se mais forte ou mais fraco quando há no anel alguns outros grupos, certo? Então eu tenho o meu fenol. Se de repente eu tiver o grupo alquila ligado a esse anel aromático, só para contextualizar para vocês, tá? O grupo alquila é o metil, etil, propil, né? Aqueles radicais orgânicos, certo? Quando tiver um desses radicais ligados ao anel aromático, o caráter desses fenóis vai ser mais ácido. Quando eu tiver grupos de elétrons doadores, né, como por exemplo o cianeto, que é o CN, ou o NO2, então vai ser um caráter mais fraco, tá? Nossa, professor, é estranho a gente trabalhar com isso porque é muita teoria, a gente está acostumado a fazer carboninhos para lá, carboninhos para cá. Sim, essa aula, ela é realmente uma aula mais teórica, uma aula que vocês precisam mais analisar e pensar e principalmente interpretar, né? Pegar os pontos principais dela, tá certo? Álcool, galera, álcool é ainda mais fraco, esse caráter ácido é ainda mais fraco que o caráter dos fenóis, tá? Não reagem com bases fortes, mas reagem então com o sódio metálico. O álcool primário é aquele que possui o maior caráter ácido, seguido do secundário e terciário. Lembra, né? O álcool primário é quando o OH se liga a um carbono primário. Secundário, o OH se liga a um carbono secundário. Terciário, vocês já sabem daí, tá bom? Então, essa questão do aumento da acidez dos álcoois, tá? Então, aumenta quanto o primário possui maior acidez, tá? Dos hidrocarbonetos. Bom, os hidrocarbonetos possuem acidez baixíssima, tá bom? As ligações químicas adquirem caráter ácido. Então, as ligações triplas, né? Quanto mais triplas ligações, maior vai ser o caráter ácido, seguido das duplas e seguido das ligações simples. Às vezes eu penso que eu sou tipo o homem da meteorologia, né? Passando aqui, porque na ligação tripla vai chover, na ligação dupla vai fazer sol e por aí vai, né? Mas essa aula, ela é mais teóricazinha mesmo, tá bom, galera? Beleza? Então, ó, haja paciência, por gentileza, tá bom? E, então, aqui, a questão dos caráteres entre os compostos orgânicos, né? Obviamente, os compostos orgânicos possuem uma acidez muito maior. Seguido, então, dos ácidos carboxílicos, do fenol, a água, álcoois, a isalcinos, alcenos e os alcanos. Show? Show! Caráter básico, então, das aminas. Então, agora estou falando das aminas. As aminas, elas possuem o caráter de uma base. Tá?
o grupo funcional da amina, então, ela pode receber prótons seguindo a ideia de Bronsted-Lowry, certo? Então, eles apresentam um caráter básico fraco, né? E é devido, então, a esse par eletrônico livre que existe no átomo de nitrogênio, tá certo? A amina aqui, a amina secundária possui o maior, seguindo ali da primária, da terciária, e depois vem a questão dos anéis aromáticos ligados ao nitrogênio. Certo, pessoal? Então, como eu disse para vocês, hoje é uma atividade mais teórica mesmo, né? Vocês que estão mais acostumados a trabalhar com os carboninhos, desenhando estrutura, dando os nomes, né? Hoje é uma aula totalmente teórica e espero que você tenha entendido. Pode notar, qualquer dúvida vocês podem me perguntar, inclusive, lá nas redes sociais e perguntar também para os seus professores. Certo, galera? Porque agora a gente vai praticar justamente toda essa teoria que nós trabalhamos até agora, tá? Primeiro exercício está na tela. Eu quero que você considere esses ácidos, tá? E assinale a opção que contém, então, a sequência correta da ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, do caráter ácido dessas 5 substâncias. Está aí na tela para você, é só fazer aí que eu vou ficar aqui esperando.
Tempo esgotado, senhoras e senhores, haja água para tomar depois de falar toda essa parte teórica para vocês, né? Espero que vocês tenham anotado, isso é muito importante, principalmente agora na hora de praticar. Se você está assistindo pelo YouTube, né, e não anotou alguma coisa, volta lá para você anotar as partes importantes, tá certo? Colocar, então, esses 5 compostos em ordem de acidez, colocar em ordem, sim ou não? Sim? Vamos ver então se vocês acertaram, galera. A resposta correta no exercício é a letra B. O composto 2, que é um ácido carboxílico, possui o menor caráter ácido, seguido do composto 1, 3, 4 e o composto número 5, senhoras e senhores, beleza? Então a resposta do exercício é a letra B de bosque, show de bola, maravilha, tranquilo então. Perfeito. Atividade number 2, para quem não entendeu, eu falei número 2. O composto representado então pela fórmula estrutural é extraído do cravo da Índia, empregado como anestésico, também antisséptico. Dentre as funções orgânicas, nossa, me emocionei aqui, dentre as funções orgânicas, nessa molécula, aquela que apresenta caráter ácido é nomeada de 2 pontos. Qual é a resposta? Faz aí, tô esperando aqui.
Voltamos, senhoras e senhores! Se vocês soubessem, cada conversa dos bastidores aqui, galera do céu! Meu, se tivesse um making off aí do negócio, seria louco, né? Não é verdade, Natan? É, né? Que loucura, né? Vamos lá seguir então. Dentre essas funções orgânicas, perceba que eu tenho duas, né? Eu tenho aqui o éter, né? E o fenol. Qual dessas funções apresenta o caráter ácido, galera? Resposta que nós trabalhamos é o fenol, senhoras e senhores. Show de bola? Resposta certa também letra B. Vamos então para o próximo exercício. Considere enunciado, então, maresia, sente a maresia. É o cheiro do mar proveniente de odores carregados das aminas, que são exalados pelos animais marinhos. Acerca das aminas é incorreto, ou seja, eu quero alternativa falsa. Analisem aí, galera. É o seguinte, eu tenho aqui dividido as alternativas em slides. O maestro Jonathan vai dar um tempinho aí para vocês verem cada slide aí, para vocês me ensinarem qual é a alternativa correta. Mas lembrem que eu quero saber a errada, tá bom? Faz aí que eu vou ficar aqui esperando.
Marizia, sente a Marizia. Ficou com essa música na cabeça, né? Marizia. Tá, parei, vamos lá? Vamos analisar então. A diz que a ureia é a principal fonte de excreção dos resíduos nitrogenados em peixes de água salgada, é um exemplo de amina secundária. Letra B, a substância responsável pelo cheiro de peixe podre é a trimetilamina, cuja solubilidade é maior do que a trietilamina. Após lidar com peixe, recomenda-se as pessoas lavarem as mãos com limão ou vinagre, né? Por conterem ácidos e eles vão reagir com a amina, que é uma base, certo? Cujo caráter é básico, tá? E a letra D, as poliaminas são moléculas que apresentam 2 ou mais átomos de nitrogênio. Pensou aí, galera? Vamos para a resposta? Qual que vocês acham? Resposta certa, letra A. A letra A, a ureia não é um exemplo de amina secundária, é uma amina primária. Tranquilo? Cuidado, né? Às vezes, galera, a gente tem uma parte do exercício que traz a resposta correta, né? Mas aquele 1% da resposta pode vir com a alternativa, com uma frase incorreta, né? Isso às vezes acontece bastante em vestibular, acontece bastante de Enem. Você tem uma parte da resposta correta, mas uma parte delas está errada. Como a gente queria errada, essa é a resposta. Beleza, galera? Show de bola? Sensacional? Espetacular! Vamos lá então? Atividade número 4. Pensem aí, de novo o maestro Jonathan vai passar as alternativas aqui para vocês. Enquanto isso, eu vou ficar aqui esperando.
Voltamos, galerinha! Nosso tempo de aula também está se esgotando. Chegamos ao nosso último exercício, né? Está aqui que o ácido tricloroacético é uma substância aquosa, né? Misturada com água, certo? Com grande poder cauterizante, muito utilizado no tratamento de feridas e doenças de pele, calos, verrugas, entre outros, tá? Seu caráter ácido é maior que o do ácido acético e essa diferença ela pode ser explicada pelo quê? Qual alternativa vocês colocaram, galera? A alternativa correta é a letra C. O efeito que os átomos de cloro exercem na estrutura deste ácido, tá bom? Beleza? Então o cloro dá um efeito para deixar com essas moléculas aí com caráter mais ácido. Show de bola? Beleza? Lembra que nós vimos hoje, fizemos uma retomada das teorias de ácido e base aí, de dois cientistas, né? Trabalhamos um pouquinho sobre a acidez e a basicidade dos compostos orgânicos, além, obviamente, dos exercícios para praticar. Da minha parte, senhoras e senhores, só tenho a agradecer essa produção maravilhosa dos estúdios 1 do Aula Paraná, mestre Jonathan nos botões, seu Rubens no cameraman em todo o suporte, a Miriam também, que está hoje acompanhando as gravações, ao suporte técnico do Davi e da Beth, e também ao meu amigo, meu querido Natan, intérprete de Libras. Toca aqui, Natan! Valeu, galera! Um abraço, um beijo no coração, se vemos na próxima aula. Tchau, pessoal!